Sobrevivências. Sobrevivências. Olá pessoal, aqui quem fala é Denis Carvalho, diretamente de Americana, no interior paulista. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo programa do nosso podcast Sobrevivências na Rádio Dom. Nosso programa é um espaço criado para compartilharmos nossas experiências, vivências e impressões em tempos de confinamento por conta do Covid-19, também conhecido como coronavírus. Esse é um ponto de encontro da forma como a gente pode fazer hoje, né? Se reunindo, só que à distância, para a gente se ajudar a passar por essa crise juntos. O podcast Sobrevivência vai ao ar na Rádio Web Dom, todas as quintas-feiras às 11, com reapresentação às 20 horas, e na sexta já estará disponível também no SoundCloud e no YouTube. Basta procurar por podcast Sobrevivências e também no site da Rádio Dom, www.radiowebdom.com, e também nas suas redes sociais. No programa de hoje, que foi gravado no dia 8 de abril através da plataforma Zoom, já que estamos todos de quarentena, teremos a participação da funcionária pública e amante de gatos Audrey Olivato, da atriz e mãe da Bia e do Dante Michaele Piasson, e do educador físico, amante de filosofia e literatura e também o pai da Bia e do Dante, Marcelo Pettini. Muito obrigado pela participação de vocês. Audrey Olivato, muito obrigado aqui pela participação, por estar com a gente aqui no segundo programa do podcast Sobrevivências. Eu que agradeço. Olá a todos. Boa quarentena para todo mundo aí. Não estão sendo tempos fáceis agora para todo mundo, né? No mundo inteiro. E eu queria justamente falar um pouquinho disso contigo aqui. Como que está sendo essa convivência familiar aí em casa, né? Nesses tempos difíceis de quarentena, que você convive aí com pessoas que estão nesse grupo de risco, né? Seu pai, sua mãe. Como que está sendo essa situação aí, essa rotina? Tem momentos mais tranquilos, outros nem tanto. Claro, convivência em família já é complicado. Antes morava, só fazendo um pequeno retrospecto, morava só eu e minha mãe. Aí, em setembro passado, vieram morar minha irmã e meu pai aqui, por falta de condições de morarem sozinhos. Então, essa adaptação, junto com uma pequena reforma, já foi estressante, dentre outras coisas particulares. Aí, juntou com isso, no fim do ano, uma piora na saúde do meu pai, que, por um lado, fez com que ele entendesse que ele não pode mais dirigir. Então, o lado bom, digamos assim, é que ele não está insistindo em sair. Em outros tempos, se fosse um ano atrás, a gente teria muito problema com isso. Ele já tem 74 anos, já operou o coração, já teve um AVC há 2 anos atrás e, recentemente, uma piora na condição de saúde que a gente ainda está investigando. Então, ele está muito frágil. Então, além de ser grupo de risco pela idade, por ser cardíaco, ainda está com a saúde muito debilitada. Então, pelo menos ele não sai. Essa preocupação a gente não tem de correr atrás dele na rua. Mas aí sobra para nós três tomarmos cuidado. Minha irmã, como é a única que dirige, ela que sai geralmente para fazer as coisas na rua. Eu tive outros motivos para sair, mas também saio o mínimo. E como uma boa pessoa ansiosa e neurótica, eu já usava muito álcool, agora estou usando mais ainda. Então, tento manter as coisinhas que eu consigo. Infelizmente, em família, uma matriarca em casa, né, com a minha mãe, não sou eu que imponho minhas vontades, mas a gente vai tentando adaptar aí o que dá. O que eu consigo entrar no consenso e assim vai. Mas é complicado, ainda mais para quem tem ansiedade. A mente não para, então eu vejo muita brecha do que poderia entrar. Mas eu também tenho que aprender a não ficar doente mentalmente, né, para me manter saudável também, e saber levar isso. Então, além da convivência familiar ser complicada, eu particularmente com ansiedade estou tendo um aprendizado, digamos assim, muito grande. Está sendo um bom desafio. Espero Tem sair histórico fortalecida. também de síndrome do pânico, né? Como que está Sim, sendo lidar com tudo isso? há 16 anos eu lido com síndrome do pânico. Boa parte desses 15 anos eu não conseguia sair nem na rua em frente de casa sozinha. Até hoje ainda é um pouquinho assim. Mas desde setembro também consegui trabalhar, o que é uma terapia para mim, que tem me ajudado demais. Estou afastada há 2 semanas, que a gente conseguiu lá, né? Foi diminuindo o número de funcionários e tal, aí meu setor conseguiu fechar. Então, isso já me deu um alívio muito grande, porque também teve o estresse de ter tido contato com alguém que teve contato com alguém Covid positivo, aí eu comuniquei, então
Bem, foram se ajeitando nessa parte, graças a Deus, porque era um outro estresse também. Porque lá tinha umas brechas. Quase todo lugar tem brecha, né? Você lidar com pessoas acaba tendo brecha. Então, quanto a isso, eu tô mais tranquila que eu não tô trazendo o risco do trabalho. Mas a convivência é complicada, cuidar daquele membro da família que às vezes a gente vê que não está respeitando, que está fazendo algo que a gente não concorda, mas é até cada cabeça uma sentença e vai indo. Mas sempre tentar conversar e colocar, né, às vezes brigar um pouquinho para melhorar alguns comportamentos, alguns hábitos um do outro. É verdade, porque não é um caso de uma diferença de opinião, que cada um tem sua vida, o seu jeito, e vai tocando, né? E a gente vai vendo a melhor forma de se organizar, respeitar o espaço do outro. É que se, de repente, você não respeita até o seu próprio espaço e se coloca em risco, você também está colocando o outro em risco, né? E aí tem a questão, sim, dos grupos de risco, mas dá para acompanhar no noticiário que muitas pessoas também que estão morrendo não estão nos que são denominados grupos de risco, né? Então, não tem como levar muito em consideração, estou isento de ter qualquer problema porque não faço parte do grupo de risco. Não é bem assim, né? E a curva ainda está aumentando. Falam que para esse mês agora de abril, na Organização Mundial de Saúde, outras referências aí não só do Brasil, mas globais aí também, mostram que a curva está em ascensão ainda e busca ter ainda um crescimento relevante ainda esse mês, né? Então, todo cuidado é pouco. E no meio dessa convivência toda, nas histórias, quais as situações assim mais complicadas mesmo que você vê? Porque você falou que tem uma situação aí que e a sua gatinha, né, que parece que está com problema aí, você está precisando sair para dar um atendimento veterinário para ela. Como que está sendo isso? Quais são as medidas, até com a sua irmã aí que você falou que está saindo, quais são as medidas preventivas que vocês estão adotando aí de entrada e saída quando necessário? Bem, como eu disse, a minha mente ansiosa, ela sempre vai procurar as brechas, né? Então, assim, eu tô conseguindo já faz tempo, já faz acho que umas 2 semanas, eu separei um chinelo que eu uso em casa e o outro tem uma sapatilha e um chinelo na porta de casa. Então, mesmo que eu vá na varanda, eu coloco algum deles, porque com a garagem estreita, acaba tendo espaço ali que o fluxo é muito maior de quem vem da rua, quando vem. Então, até a garagem de casa eu considero que não é um lugar legal para ficar trazendo coisa de fora. Então, para eu pisar ali, eu já coloco outra coisa. Mas às vezes é complicado, um chama daqui, o gato mia, o cachorro late, essas bagunças, chega gente no portão, às vezes faz aquela confusão toda, mas eu tô conseguindo manter. Tô convencendo minha mãe a fazer o mesmo, deixar um chinelo para fora e um para dentro. Parece que ela vai fazer isso, tá fazendo isso hoje. Fora isso, os cuidados básicos, assim, para ir na veterinária, logo em seguida, assim, eu parei de trabalhar num dia, 2 dias depois eu percebi que ela não estava bem, e aí começou a minha saga lá, um problema delicado, lipidose hepática, e tive que ir lá todos os dias durante quase 10 dias, e às vezes de manhã e à tarde. Então, deixava uma roupa separada para isso, usava uns 2, 3 dias a mesma roupa, porque era só para ir lá, chegar, eu tirava. Eu colocava imediatamente antes de sair, chegava e já a primeira coisa que eu fazia era tirar. Borrifava spray de álcool 70, 90, eu acho que eu tenho em casa, na roupa e deixava ela quieta. Só manuseava na saída novamente. Higienizo bolsa, celular, carteira, até dinheiro, vez outra que eu peguei. Coloquei as cédulas em cima de uma mesa, espirrei, virei, espirrei do outro lado, guardei. E aí a máscara também, eu comecei a usar quando ainda não estava muito certo se era ou não para usar. Eu entendi dessa forma, seguindo... Aqui em casa minha mãe assiste o Jornal da Band e tem o infectologista que está sempre lá, todo dia tirando dúvidas, o doutor Álvaro Furtado, que é do HC, formado pela USP e é do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ele que eu tenho seguido mais ali, que é o horário do jornal, que eu assisto junto. Na época, foi seguindo essa evolução do não precisa da máscara, até porque eram só máscaras profissionais que estavam ali no mercado, até para deixar para quem é da área médica ou para doente.
Depois foram fazendo as caseiras, aí falava que não era garantido, até que num determinado momento a OMS colocou no portal do G1, no dia 3/4 saiu, que até a OMS está indicando que tem sim que usar, que ajuda para todo mundo usar essa máscara. Nesse meio tempo, indo no veterinário, a veterinária estava com a máscara, e eu tinha conseguido uma por aqui. Então eu falei, vou começar a usar. Ficar perto, segurando a gata lá para dar as medicações. Comecei a usar para ir lá. E aí, quando eu saio, eu coloco. E quando eu recebo gente em casa, que é o mínimo, mas tem uma vizinha que está vindo dar um passe na minha gata também para ajudar, eu coloco a máscara. Ela entende que não precisa, mas eu faço por mim e por ela também, porque não tem diferença. Se é um ou outro, vai pegar, volta, então eu faço o que eu posso. Eu sei que ela não entende dessa forma, mas eu não consigo não fazer diferente. E estou convencendo outras pessoas em casa a fazer o mesmo. Minha irmã que entra e sai, mora no fundo, então isso já dá um certo isolamento. E depois que ela devolve a chave do carro para o meu pai, também higienizo e devolvo para ele. Então, os cuidados assim do que eu precisei fazer lá fora tem sido essa rotina. Troca de roupa, de sapato, álcool para tudo quanto é lado, passo desinfetante no chão. Tem gente que acha que é muita coisa, né? Que o pessoal tá meio neurótico nesse sentido, mas acho que se passar por esse tempo, esse processo que a gente está passando, e todo mundo sobreviver, né? Quem está tomando esses cuidados, a gente passando essas informações um para os outros, compartilhando também, sempre, né, buscando referências, como você falou, da Organização Mundial de Saúde, do médico aí também, sempre referências positivas, né, que tenham o mesmo respaldo para falar sobre. Acho que a gente pode conseguir passar por tudo isso da melhor forma possível. Bom, para quem já está com a gente desde o começo do programa e para quem chegou agora, esse é o segundo programa do podcast Sobrevivências, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11h, com representação às 20 horas, na Rádio Webdom. Para quem ainda perdeu, ou se quiser ouvir de novo, compartilhar com os amigos, com a família, na sexta-feira o programa já estará disponível no SoundCloud e no YouTube. Basta procurar por podcast Sobrevivências. O programa também estará no site www.radiowebdom.com e também nas redes sociais da Rádio Dom. E hoje temos a participação aqui da funcionária pública e amante de gatos, Audrey Olivato, da atriz e mãe da Bia e do Dante, Michaele Piasson, do educador físico, amante de filosofia e literatura e o pai da Bia e do Dante, Marcelo Pettini, conversando um pouco aqui com a gente sobre as suas vivências nessa experiência surreal de confinamento por conta do coronavírus que o mundo está vivendo atualmente. Eu acabei aqui de conversar um pouquinho com a Audrey, quero falar agora com Michaele e Marcelo. Casalzão aí, tem duas crianças pequenas. Michaele e Marcelo, muito obrigado por compartilharem suas experiências aqui com a gente também. Imagina, Denis, eu que agradeço o convite. Acho importante a gente poder contribuir aí, né? Falar como que está sendo para a gente. Sim, obrigado pelo convite. E a gente está aqui com dois pequenos, um de 3 anos, inclusive está querendo falar aqui, e outro de 1 ano. Não está sendo muito fácil aí, né? Esse processo, pelo que a gente vinha conversando. Conta aí pra gente como que está sendo esse dia a dia, aí quais são as principais dificuldades que vocês estão tendo? Acho que o mais complicado é que eles, desde muito pequeno, foram acostumados a sair muito. Tanto o Dante quanto a Bia, eles estavam na escola, em período integral. Então, eles sentem muita falta da rua mesmo, assim, de sair, de fazer nada na rua, de ver o céu. Então, assim, às vezes eu vou descer para levar o lixo, eu levo a Bia junto, peço para ela me ajudar, que eu também acho legal essa coisa dessa dinâmica de ela entender como funciona a casa, as tarefas. E aí ela fica muito animada, porque ela tá saindo para fora para ver a rua, calçada. E aí a gente sai, só que sempre rola um desconforto muito grande. Eu acho que para mim, assim, eu fico muito ansiosa para sair, e aí chega a hora que eu tenho que ir no mercado, aí eu fico toda feliz, né, amor? Aí me arrumo, vou toda animada pro mercado, vou sozinha, né? Aí chego lá, a hora que eu chego lá, meio que começa a dar pequenos pânicos, assim, porque aí você vê muita gente, você vê gente com criança,
você vê gente indo em 3, 4 pessoas sem a menor necessidade, e aí você tenta ficar meio longe das pessoas, as pessoas chegam perto de você, e aí você começa meio que surtar, né? Ah, meu Deus, sai daqui! Você quer um spray de pimenta? Mercados que não controlam o acesso, a quantidade de pessoas que circulam por dentro do supermercado, né, que devia ser mais controlado. O máximo que tem é as fitas no chão, que ninguém respeita. E aí você começa a pensar, meu Deus, eu tô aqui, eu vou chegar em casa, eu posso estar levando alguma coisa para eles. Aí você fica pensando até que ponto todos os cuidados que a gente está tendo dentro de casa são eficientes quando a gente se expõe a essas situações, né? E meio que não tem pra onde correr, né? Você tem que comprar as coisas. Hoje mesmo a gente tem que comprar fralda. Chega na farmácia, eu surto, porque você vê gente idosa indo na farmácia, assim, eles estão espirrando, eles estão tossindo, pode ser uma gripe de verão, né? Mas a pessoa que vai na farmácia, ela já tá com alguma coisa, né? Dificilmente só vai na farmácia para comprar fralda, que é o nosso caso. E aí rola uma ansiedade muito grande. Então, acho que para mim, a maior preocupação é essa. Tô fazendo um sacrifício, ficando em casa. Eles pagam um preço muito alto por ficarem dentro de casa, mas dá a impressão que não adianta muito, a gente está exposto de qualquer maneira, sabe? É muito estranha a sensação. A gente tem esses cuidados de deixar os calçados para fora, chegou da rua, a gente já troca de roupa. Geralmente vai tomar banho, dependendo do tempo que ficou na rua. Mas ainda assim dá a impressão que, sei lá, é uma coisa que é essa ansiedade mesmo, que acho que está tomando conta de todo mundo, sabe? E vocês acreditam que essa ansiedade tenha um principal fator ou a soma de tudo? Que tem as questões psicológicas, emocionais e tem um bombardeio muito grande da parte econômica, né, que estão falando e que o pessoal está sentindo muito esse impacto, né? E tem muito terrorismo numa defesa do sistema capitalista, né, do jeito que é. E a gente está vendo hoje ele entrar em ruínas, né, que falam bastante aí, quem defende, da benevolência, né, do patrão em dar um emprego, mas está muito evidente agora, com essa coibição das pessoas saírem, que se a classe trabalhadora não for trabalhar, né, realmente, o sistema para. Então, quem faz a coisa acontecer, sim, essencialmente, são os trabalhadores, né? Então, como que vocês estão levando isso? Como que vocês estão conseguindo se manter no meio disso? E o que vocês acham, inclusive, né, dessa situação toda, da parte econômica, como entra na cabeça das pessoas, essa visão, se ajuda muito a aumentar essa ansiedade? Eu acho que assim, falta um pouco do brasileiro, que é um mal do brasileiro, que é a dita memória, né? A gente parece que acontece uma coisa, a gente anula imediatamente todos os outros fatos que antecederam. E assim, a crise econômica, ela já vem de um tempo, né? Assim, já estava se tendo muita coisa zoada, assim. E aí, o que acontece? A pessoa está falando assim, mas os empregos, demissões em massa, isso é algo meio que inevitável, assim, porque já estava muito crítico. Então, assim, as empresas que estavam meio que quebrando estão aproveitando essa chance. E aí bate o desespero, as pessoas parece que esquecem que pagam impostos, né? Que a gente vive uma vida praticamente para pagar imposto, para o governo dar uma segurança para a gente. Esse é o momento do governo dar essa segurança para o cidadão. E não a gente ficar pensando no que vai acontecer. A gente está vendo vários outros países, né, amor? Que estão tendo medidas. Então, assim, é possível, né? Ter medidas para garantir o mínimo de sustento, o mínimo de sobrevivência e o mínimo de dignidade nessa fase. Porque não é culpa de ninguém, né? Não é culpa nossa que a gente tem um sistema de saúde que está precário, não é culpa nossa que veio uma pandemia mundial e atingiu todo mundo. Agora, a gente tem 2 filhos e eu estava trabalhando com depilação para ajudar na complementação de renda e eu não vou me expor ao risco, né? Foi liberado, eu acho que já foi cancelado, isso eu não vou lembrar, né? Mas teve, semana passada, uma brecha que quem era de salão de beleza, podia voltar a atender.
foi revogado já, né? E aí eu mesmo optei, sabe? Falei, não, eu não vou porque eu acho que é um risco muito grande. A depilação, a pessoa fica nua, então, assim, ela fica muito exposta e eu também fico muito exposta. Eu acho que não vale a pena o risco. A gente vai pagar um preço? Vai pagar um preço, porém, eu acho que, assim, a saúde nossa não tem como calcular, sabe? Tem que apertar aqui, apertar ali, que tiver que viver só de arroz, mas a gente não vai correr o risco de colocar a saúde deles em risco, né? E aí que eu falo, as empresas que são consolidadas e que têm consciência social, e lógico, que tem também a visão do merchandise, elas souberam se programar. Então, eu trabalho, vai fazer um ano que eu trabalho na Magazine Luiza. E lá, antes de começar com os fechamentos, com todo esse caos que tá, eles já estavam se programando para resolver o que eles iam fazer. E a loja fechou no sábado, foi o último dia, né? No sábado, dia 22. A partir do dia 23 ia fechar tudo. E na quinta-feira, o Frederico, né, o CEO da Magazine Luiza, ele fez uma live lá para todos os funcionários, para todos da empresa, e garantindo que os empregos estão garantidos. Enquanto tiver que segurar, eles vão segurar, que enquanto a empresa tivesse caixa, ela ia bancar os funcionários. Aí deu férias para todo mundo, pagou todo mundo certinho, adiantou o ticket de alimentação. Eles vão continuar pagando a alimentação, mesmo a gente em casa. Então, tipo, eles tiveram uma posição muito digna para uma empresa do tamanho que tem. Eles podiam fazer muito bem, igual o velho da van, e falar, dane-se, cada um com seus problemas, fecha tudo, manda embora, se eu não puder trabalhar ninguém mais, vai todo mundo para casa, não pago ninguém. E, tipo, daí é nessa hora que você vê a diferença de patrão para patrão. O cara que é humano, que é humanizado, que tem a identidade social, e o cara que não, que só vê o lucro, que é o que manda o capital. E a relação de emprego, a gente nunca pode esquecer que o desemprego no Brasil está crescendo faz tempo e não tem nenhum projeto, não tem nada que mostre alguma chance de melhora ou que tenha alguma preocupação em melhorar isso. O pessoal exaltava muito os trabalhos informais, considerando emprego o cara que trabalha de Uber, de iFood, toda essa coisa. E hoje a pandemia mostrou que, cara, não, você não pode romantizar trabalho informal. Se você não tem um emprego realmente digno, considerado, com os seus direitos segurados, você está perdido em qualquer momento de crise. E é isso que a gente não pode esquecer. A Audrey trabalha no poder público, funcionária pública. A Michelle é autônoma e o Marcelo trabalha no setor privado. Então, cada um tem uma experiência diferente. Porém, todos somos regidos pelo mesmo governo, né? E o presidente Jair Bolsonaro, ele vinha com uma proposta de oferecer R$ 200 de auxílio para o povo brasileiro, né? Para os brasileiros, para as brasileiras, conseguirem se manter durante esse período, mas numa ação da oposição organizada no Congresso, conseguiram que a proposta aprovada seja de R$ 600 até R$ 1.200 com auxílio emergencial, que já está disponível o cadastro para ser feito no site da Caixa e também com os aplicativos também disponíveis, né, tanto do Android quanto para iPhone. E aí eu queria saber de vocês, esse cenário todo das posições do presidente em relação aos demais governantes do mundo que está indo na contramão e a aprovação desse auxílio emergencial, como que vocês enxergam essa medida? O auxílio emergencial de 200, eu acho que seria irrisório. Embora o Brasil tenha diversas realidades, de repente, em alguns lugares do país até conseguiria ter o que comer uma pessoa, R$ 200, a gente sabe que 600 em outros lugares também mal dá para comer. Então, é bem complicado. Acho que poderiam ter, de repente, feito outros valores com realidades mais... Pensando na realidade de regiões, tentando acertar um pouquinho melhor isso.
antes 600 do que 200. Óbvio, 200 seria ofensivo. E é ofensivo, na verdade, toda a estrutura que já tem do país, que tem um histórico, sua história inteira, né, depois da chegada dos europeus, etc., para cá, de exploração, formação de uma cultura muito ligada a ser servil, individualista. Você conhece alguém que pode te ajudar, mas você não pensa num coletivo, é difícil pensar num coletivo. A caridade, ela é muito mais parece assim, para enganar, não que não seja positivo e que não ajude pessoas, mas o brasileiro não costuma pensar solidariedade. Então, em todos os níveis, político, econômico, seja nível federal, estadual ou municipal, a gente vê muito isso, muita discordância, e tá esse caos que tá desgovernado. Pensando nisso, claro, cria-se, é muito mais difícil você unir as pessoas, né, porque acaba virando uma briga. Então, a parte do socorro emergencial, do auxílio emergencial é óbvia, fundamental. É isso que o Estado serve, para amparar. E não só agora as pessoas que geralmente precisam desse amparo do Estado percebem isso, mas não é só ajudando a empresa também você ajuda criando empregos, então a gente sabe essa dificuldade econômica. Mas o primordial, sem dúvida, para mim, é o isolamento. Eu acho que demorou muito, prejudicou muito a população, dá mais brecha, anda para briga toda hora, tinha que ter alguém mais centrado, fortalecido nesse sentido, ter tomado essa iniciativa humana, deixar todo o resto de lado. Temos aí o ministro da Saúde que acabou virando essa figura. Eu não quer dizer que seja um elogio a ele. Ele está fazendo, acho que o mínimo, por isso que se destacou e muita gente está se iludindo, de repente, de novo, com sobre essas medidas, a gente fica, sobretudo, essa situação da pandemia em relação ao governo, ao presidente, tudo ficou claro que o presidente não tem preparo para lidar com nenhuma situação de crise. Assim como já era claro na época das eleições, que muita gente tentou alertar e ninguém ouviu, o pessoal acabou elegendo ele. Aí, sobre esse auxílio, é o mínimo, mas o mínimo mesmo a se fazer em relação a tudo que está acontecendo. Constitucionalmente falando, é responsabilidade do Estado prover o seu povo quando acontece alguma crise mundial desse tamanho. A gente não está falando de questões pessoais e tal, ideológicas, a gente está falando de uma pandemia mundial. E pessoas morrendo, muita gente morrendo. Então, eu acho que é o mínimo que ele deveria ter feito, é o mínimo. E ele ainda demorou para assinar um negócio que já estava pronto por ego. Então, a minha preocupação é, será que as pessoas vão saber administrar esse benefício? Porque, assim, não é um valor significante, entendeu? E as pessoas, o brasileiro tem essa carência, né? Exatamente por não ter acesso, né, da forma correta aos benefícios que a gente deveria estar recebendo. A minha preocupação é, tipo, algumas pessoas receberem, gastar com o que não é essencial e dar ruim do mesmo jeito, sabe? É isso que eu fico um pouquinho ansiosa. Entendi. Pessoal, muito obrigado de coração. Quero agradecer muito mesmo a participação de vocês aqui hoje. Audrey, Michele e Marcelo, compartilhando suas vivências aqui conosco. Agradecer quem está em casa também nos ouvindo. Esperamos que essa conversa possa ter sido útil e positiva de alguma forma para trazer mais força, mais esperança para nós superarmos esse momento juntos. Também aproveitar para relembrar que o nosso programa podcast Sobrevivências vai ao ar na Rádio Dom às quintas-feiras, às 11 horas, com reapresentação às 20 horas também. E na sexta-feira ele já estará disponível nas redes sociais, pelo SoundCloud e YouTube. Basta procurar por podcast Sobrevivências, assim como no site da Rádio Dom, www.radiowebdom.com, e também nas redes sociais da rádio. Um aceno de longe com a mão cheia de álcool em gel e até a próxima semana com mais uma edição do podcast Sobrevivências. Tchau! Sobrevivências. 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 Sobrevivências.